Muito bom dia para você aí de casa. Sexta-feira chegou, sua linda. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então confira os destaques. Bandidos fecham rodovia para roubar carro forte, segurança é baleado. Polícia encontra quase 5 milhões de reais em casa de prefeito. Moradores do ABC Paulista estão com medo do aparecimento de aranhas. Holandês mora em aeroporto há mais de um ano. Reconstituição da morte de Marielle Franco e do motorista da vereadora acontece até durante a madrugada. E aumentam contratações de jovens aprendizes. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco tem a reportagem especial do dia, né? Eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre a relação do metabolismo com a dieta que você está fazendo. O final de semana está chegando e muita gente fica preocupada aí em comer demais, né? Mas na verdade o problema de você não conseguir aí emagrecer não tem muito a ver não com a alimentação, viu? Ainda hoje eu vou mostrar uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos fazer a primeira pausa do RF com você. Na sequência tem as principais notícias do dia, viu? Não saia daí por nada desse mundo. E vamos falar sobre dietas e o metabolismo de cada pessoa, de cada organismo, como aí que reage. Vamos então para a previsão do tempo, como será o clima no final de semana que chegou, né? Sexta-feira, São Paulo capital, sol entre nuvens, mínima de 18, máxima de 28 graus. João Pessoa, Paraíba, mínima de 23, máxima de 28 graus, sol entre nuvens também. E assim está em Curitiba, com sol entre nuvens, mínima de 13, máxima de 26 graus. Agora as principais notícias do dia. Uma quadrilha parou a rodovia Regis Bittencourt para roubar um carro forte. Um homem acabou baleado durante a ação. O carro forte é parado no meio da pista. 5 ladrões encapuzados e com muitas armas retiram os malotes. O trânsito na rodovia, por onde passam cerca de 25 mil veículos por dia, é interrompido. Antes de fugir, os ladrões soltam uma bomba de fumaça. Tudo aconteceu a cerca de 130 quilômetros de São Paulo. Essas fotos mostram como o carro forte ficou depois das explosões. A porta traseira completamente destruída. Os vidros blindados também foram atingidos por tiros. E aí, muito tiro. Eu me abaixei, não consegui ver muito, mas na hora que eu consegui levantar, eu comecei a dar ré no meu carro. Eu vi eles colocando como se fosse uma bomba embaixo do carro forte e a primeira explosão. Os seguranças se esconderam no mato. Um deles foi atingido por um disparo. Tá tudo beleza aí? Tá bem? Já é o terceiro assalto do tipo só no estado de São Paulo. Até agora, a polícia não encontrou os suspeitos. Ontem nós mostramos aqui o caso daquele assalto a banco em Piracicaba. A polícia investiga o caso e divulgou relatos dos primeiros suspeitos que foram presos após o crime. Segundo a Polícia Federal, que investiga o ataque à agência da Caixa Econômica Federal em Piracicaba, um suspeito de ter envolvimento com o crime revelou que teria sido pago para queimar um dos veículos utilizados na ação. Ele é de São Paulo. Outro investigado que está internado após furar o bloqueio policial e o veículo onde ele estava cair no rio Piracicamirim alega que foi forçado a dar carona a membros da quadrilha. Ele ainda levou um tiro de raspão. Ao menos 8 carros, fuzis e explosivos foram utilizados pelo grupo, formado por cerca de 20 pessoas. A ação destruiu a unidade bancária na madrugada de ontem. Foram levados dinheiro e joias, mas o valor não foi divulgado pela polícia. O atendimento na agência foi suspenso e não há previsão para reabrir. Bom, e a polícia encontrou quase 5 milhões de reais na casa do prefeito de Mongaguá, litoral de São Paulo. Todo o dinheiro aí desviado de merenda e material escolar. Na porta da prefeitura de Mongaguá, cidade do litoral sul paulista, o protesto dos moradores. Mais de 5 milhões na casa do prefeito e a população sem remédio, sem exame, sem nada. Em frente às escolas municipais,
pais de alunos inconformados. Com tanto dinheiro roubado, né? E as crianças passando fome na escola, né? Ter que levar de casa. Por 5 vezes, os eleitores escolheram Arthur Parada Prócida, do PSDB, para administrar a cidade de 52 mil habitantes. Durante a operação da Polícia Federal, agentes encontraram 4.600.000 reais escondidos em pastas e pacotes na casa dele. E ainda 217 mil dólares, o equivalente a quase 800 mil reais. Foi o único prefeito preso na Operação Prato Feito, que investiga fraude na compra de material escolar, merenda e uniforme em 30 municípios, a maioria no estado de São Paulo. O prefeito de Mongaguá diz que os dólares encontrados na casa dele foram herança do pai e que o dinheiro em reais foi sobra de campanha não contabilizada. Mas o valor apreendido é bem maior do que foi declarado por ele na prestação de contas ao Tribunal Regional Eleitoral. Arthur Parada Prócida declarou ter gasto 137 mil reais na última campanha de 2016. 30 vezes menos do que os 4.600.000 que ele alega ser sobra de campanha de Caixa 2. Na audiência de custódia realizada na Justiça Federal, o juiz decidiu que o prefeito de Mongaguá permanece preso na sede da Polícia Federal de São Paulo. Só corrupção, né? Bom, e 150 pessoas se envolvem em acidentes de trânsito todos os dias por um único motivo: usar o celular enquanto dirige. A situação preocupa até a Organização Mundial da Saúde. O uso do celular durante a direção é a terceira maior causa de mortes de trânsito no Brasil. Ao todo, são 150 vítimas por dia, 54 mil por ano. Os casos mais frequentes são de colisão traseira e também de choque contra objetos fixos, como as muretas. Acidentes que, na maioria das vezes, são causados pelo manuseio do celular, ou seja, pela desatenção no trânsito. Rafael está sempre conectado, mas toda a dependência com o celular o fez passar por um grande susto. Estava vindo a 30, 40 por hora, no momento que o ônibus na minha frente freou, eu não vi, porque estava conectado ao celular. Eu bati na traseira do ônibus, dando até PT no carro, e eu tive que comprar um outro carro. É por isso que não dá mesmo para dividir a atenção entre o volante e o aparelho celular. Mas tem muita gente que não está nem aí para essa regra. Os acidentes de trânsito preocupam até a Organização Mundial da Saúde, que estima que até 2030, 2.400.000 pessoas em todo o mundo perderão a vida dessa forma. E para tentar frear o número de acidentes nas vias, foi criado o Maio Amarelo, movimento que tem o objetivo de conscientizar a população sobre segurança no trânsito. Dirigir com o celular na mão é infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista é multado em R$ 293,47 e perde 7 pontos na carteira. E moradores do ABC Paulista estão com medo do aparecimento de aranhas armadeiras nas casas, a espécie mais perigosa. Em menos de um mês, apareceram 5 aranhas no quintal da casa da dona Marliette, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E não eram pequenas, todas da espécie armadeira. O tamanho delas chega a 9 centímetros. Essa parede aqui pareceu uma ali, né? Outra aqui e outra aqui nessa parede. Uma aqui, ó, entrando dentro da janela do quarto do meu filho. Nos preocupou por quê? Porque nós sabemos que uma picada de uma aranha, ela traz transtornos muito grandes. Ela e os filhos ficaram assustados. Eles conseguiram capturar 2 aranhas, que foram recolhidas pelo Centro de Controle de Zoonoses do município. Silvio não tem dúvidas de que a invasão tem relação com o lixo acumulado em terrenos vizinhos. Eu acho que é a mata aqui atrás, que não está sendo cuidada, e as 2 praças que tem aqui na rua, que estava com a mata muito alta e tinha muito lixo. Ele cobrou da prefeitura a limpeza dos terrenos nas redes sociais e, pela repercussão, descobriu que não é um problema localizado. E também em outras cidades do ABC Paulista. Também Diadema, Santo André, a cidade vizinha aqui, Santo André, também se manifestaram. A gente acaba acumulando muito material em volta das casas, atrai insetos. Esses animais
são predadores de insetos, de baratas e grilos. O biólogo do Instituto Butantan diz que é época de acasalamento dessas aranhas, o que faz com que os machos fiquem mais ativos e saiam à procura de fêmeas. Ele anda muito durante a noite para encontrar a fêmea e acaba entrando numa residência se ela não tiver uma proteção, uma barreira física. O perigo de ter uma aranha dessas andando pela casa é que ela é muito ativa e agressiva. Dos 224 acidentes com animais peçonhentos registrados no ano passado no país pelo Ministério da Saúde, 32 mil foram causados por aranhas, o que representa quase 15%. Mas o comportamento faz da armadeira a mais temida. É daí que vem o nome da posição que adota na hora do ataque. Mas aqui no Brasil, a aranha-madeira é a que mais apresenta essa agressividade assim na hora que ela encontra algum estímulo. Outras aranhas tentam fugir. A aranha-madeira já se arma. O veneno sai das quelíceras, que são duas pinças na parte da frente da aranha. A parte onde armazena a glândula e no final tem o ferrão por onde escorre a peçonha dela. Daí a boca fica logo atrás, escondida. É uma cavidade. Não tem mandíbula, não tem dente, não tem língua. Então, tudo que ela come, ela suga. O veneno é usado para fazer o soro antiaracnídico. O Butantan é o principal centro de produção e distribui para hospitais de todo o Brasil. Para fazer a extração, os biólogos do Instituto têm que pegar as aranhas na mão. Você fazer essa contenção, você tem que utilizar uma pinça de 30 centímetros e fazer esse procedimento. Não é perigoso ser picado? É perigoso sim. Por isso você tem que ter uma certa prática e uma certa segurança para poder fazer isso. Não é qualquer um que faz. Se eu soltar 2, 3 pernas aqui, ela vai me picar. Tem um eletroestimulador que a gente encosta aqui na quelícera. Quando o veneno sai de forma natural, a picada é dolorida. O quadro clínico padrão para uma picada, para um acidente causado por aranha-madeira é dor local, muito intensa. Pode vir a apresentar outros sintomas sistêmicos, como febre, náuseas, mas isso o quadro quando está se agravando mais. O perigo maior é para idosos e crianças. Nesses casos, a recomendação é ir o mais rápido possível a um hospital para tomar o soro e, de preferência, identificar a espécie de aranha que picou. Se a pessoa quiser capturar a aranha, o biólogo dá uma dica. Ela pode utilizar um pote ou até um mesmo vidro, desse que é um vidro de maionese, de palmito, você tem em casa para descartar, você lava, acaba guardando, então dá para utilizar esse tipo de material. Você emboca o animal ele vai estar no substrato, no solo, você vem com o vidro e vira em cima do animal com cuidado, ele vai ficar preso. Pode dar um certo trabalho, mas é uma atitude que ajuda a salvar vidas. A gente precisa das aranhas para a produção da peçonha e com a peçonha a gente produz o soro que é utilizado nos acidentes. Cada aranha capturada pode ser uma pessoa a mais. Exatamente, tem que ir pensando assim, todo mundo se ajuda. E uma operação apreendeu uma carga de mercúrio no porto de Itajaí. O material é usado na extração de ouro nos garimpos. A carga foi encontrada depois que o navio atracou no porto de Itajaí. O container com 1.700 quilos de mercúrio era monitorado pela fiscalização desde janeiro. Foi quando surgiram as suspeitas de uma rota ilegal. O mercúrio produzido no Uzbequistão foi vendido por um exportador da Turquia para uma empresa de Joinville, em Santa Catarina. Mas fiscais do IBAMA descobriram que o destino final da carga, informado oficialmente, era uma empresa fantasma na periferia de Cuiabá, no Mato Grosso. No local funciona uma mercearia. A importadora em Joinville foi proibida de comercializar o produto e multada em R$1.500.000. A carga será devolvida para o país de origem. Segundo o IBAMA, esta foi a maior apreensão de mercúrio já feita no Brasil. A empresa de Joinville era a principal importadora do produto no país. Nos últimos 5 anos, foram 9 toneladas e a maior parte teria sido desviada para garimpos ilegais da Amazônia. O mercúrio é usado para separar o ouro nos garimpos, um produto de venda controlada, perigoso para a saúde humana e altamente nocivo ao meio ambiente. Ele se acumula na natureza, um animal come, o peixe come, o outro peixe come e no final o consumo humano de peixe, por exemplo, pode trazer para dentro das pessoas o mercúrio que está ali no ambiente. O relatório do IBAMA foi encaminhado ao Ministério Público Federal para a responsabilização criminal dos envolvidos. Em outra operação, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no combate ao comércio ilegal de ouro no Pará. Os crimes investigados são de usurpação de bens da União, falsidade ideológica, receptação qualificada
e organização criminosa. Pelo aeroporto do Galeão, maior do país, passam mais de 16 milhões de pessoas todos os anos. E o local é palco de muitas histórias. Mas uma delas chama a atenção. Um holandês que mora há mais de um ano no aeroporto. Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão. Um gigante, o maior do país. E o segundo na lista dos mais movimentados. E em meio a chegadas e partidas, uma história nada passageira. Este é Hendrikus Vervey, o Henk. Aqui no aeroporto, ele é conhecido de muita gente. Há mais de 6 meses que ele se encontra aqui no aeroporto, nessa mesma situação, sentado nesse banco. Às vezes ele precisa do café da manhã, um almoço e até mesmo conversar com ele. Hoje de manhã, quando eu cheguei, ele estava reclamando de muito frio. O holandês de 59 anos chegou ao Brasil em novembro de 2016 e desde o início do ano passado vive no aeroporto. O encontramos no Terminal 2, perto do desembarque internacional. Pergunto se nesse tempo todo ele já aprendeu alguma palavra em português. Henk diz que sim, mas só o básico. Bom dia, boa tarde, tudo bom, tudo bem. Apesar do tom descontraído, Henk não tem muito motivo para sorrir. O estrangeiro conta que veio para o Brasil a trabalho. Os planos não deram muito certo e ele acabou ficando na rua e sem dinheiro para voltar ao país. Com medo da violência no Rio, Henk resolveu se abrigar no aeroporto. Porém, a vida aqui está longe, mas muito longe de ser agradável. Ele passa os dias andando de um terminal para o outro, ou sentado, encostado em uma das pilastras, falando ao celular. No banheiro de um dos terminais, Henk mantém a higiene como pode. Não há lugar para tomar banho. Também não há hora de almoço ou de jantar. Se não contar com a solidariedade de uns e outros, Henk é obrigado a se alimentar das sobras que encontra nas mesas da praça de alimentação. Henk diz que é difícil pregar os olhos. Ele tem medo que a bagagem seja roubada enquanto descansa. Aliás, as malas com algumas mudas de roupas são tudo o que lhe restou. Há mais de um ano, não consegue falar com os 2 filhos. Paulinho trabalha no Galeão há 15 anos. Ele conhece o holandês e lembra que a situação do estrangeiro não é nenhum caso isolado por aqui. Esse aí já é um décimo para lá que eu já vejo acontecer isso aqui. São vários aqui, são vários. Bom, agora vamos falar sobre a qualidade do asfalto. Em muitos trechos, a buraqueira aí causa inúmeros prejuízos. Isso quando não gera acidentes. Este vídeo flagra um acidente de moto. O motociclista não percebe a profundidade do buraco e cai. Situação muito parecida com a de Eloy. Ele quebrou a moto e se molhou todo neste buraco. Cair na água suja e quebrou a lanterna da moto. O buraco é tão fundo que não adianta ele querer passar devagar. Ele tem que parar o carro. O buraco surgiu há 4 meses, foi remendado, mas foi só a chuva chegar para se abrir novamente. Se o asfalto para durar anos, dura 2 meses, a chuva leva embora porque alguma coisa está errada na qualidade da massa asfáltica. É dinheiro público que a prefeitura está gastando com um trabalho que vai ser refeito agora. Agora o problema está escancarado. A água atrai animais e eles, no meio da pista, podem causar acidentes. A marcha, tentar ir devagar para não bater o motor aqui na frente. Essa região toda, na verdade, é cheia de buracos que nunca são consertados. Gé é frentista do posto de gasolina que fica em frente ao buraco. Ele presenciou 4 batidas, fora as vezes que ajudou a consertar os carros. Bate e acaba com a suspensão do carro também, fura pneu, amassa o kart, às vezes fura até o tamborzinho do óleo. Olha só a confusão que um buraco é capaz de causar em uma das principais avenidas de São Paulo. Uma parte da 23 de maio foi interditada por causa desta tampa de bueiro que cedeu. Resultado, trânsito em pleno feriado. Complicadíssimo, olha o trânsito. Estes são os transtornos de apenas 2 dos buracos da cidade de São Paulo. Para se ter uma ideia, a ouvidoria da prefeitura recebeu nos 3 primeiros meses deste ano 434 reclamações relacionadas à pavimentação, um aumento de 77% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados refletem apenas pedidos que não foram solucionados e por isso chegaram à ouvidoria. Este buraco tinha mais de 2 metros de profundidade.
O morador da cidade de Osasco mediu. O senhor Antônio Carlos tem um extensor aqui, medindo 2 metros de comprimento, e a gente vai colocar lá no buraco para poder mostrar para vocês aí como que tá essa situação aqui. Olha o perigo que as pessoas estão correndo aqui. Aqui o asfalto todo caiu. Esta cena chocou a população de Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. A câmera flagrou o acidente do motociclista. Ele tenta desviar do buraco e perde o controle da moto. Com a queda, é jogado para dentro da água. O homem fica submerso com a moto sobre ele. O motorista que passa pela rua para o carro e desce para prestar socorro. O motociclista fez boletim de ocorrência reclamando da falta de manutenção da via. Eu continuo com muitas dores e tomo remédio ainda para dores e preciso ir ao médico toda semana para fazer avaliação da clavícula para ver se precisa de cirurgia ou não. Além de processar o município, quem sofre acidentes de trânsito, assim como Lucas, e tem despesas médicas ou fica impedido de trabalhar, pode receber o seguro DPVAT. Nós levamos uma especialista em asfalto para as ruas. Ela explica que a pavimentação é um problema nacional. Apenas 12% das rodovias brasileiras são asfaltadas, por exemplo. De acordo com a engenheira civil, como o custo é alto, os projetos de asfaltamento no Brasil são feitos para durar 10 anos. Já nos Estados Unidos e Europa, as pistas são projetadas para aguentar até 30 anos. A espessura do asfalto em vias simples aqui tem de 5 a 10 centímetros. Em rodovias que precisam suportar mais peso, de 15 a 20 centímetros. Já as ruas norte-americanas e europeias têm de 20 a 30 centímetros de espessura na cidade. Nas estradas, a grossura do asfalto passa a ter de 30 a 40 centímetros. Quando a gente compara um pavimento brasileiro a um pavimento europeu, sem dúvida o nosso pavimento é menos espesso, porque ele foi dimensionado para durar menos. Ou seja, se houvesse recursos, é lógico que seria melhor a gente ter pavimentos mais espessos e iam durar mais. Os especialistas explicam, todo buraco começa com rachaduras como estas. Elas se juntam até formar pequenos vãos. Aí a água da chuva e o impacto dos carros ajudam a formar os espaços maiores. Com o tempo, eles aumentam de tamanho. Os remendos parecem uma saída, mas em lugares onde o asfalto já está gasto, duram muito pouco. O ideal seria o recapeamento preventivo. A curto prazo, você fazer um recapeamento custa mais, mas a médio prazo pode valer a pena. O que precisa entender dentro das restrições orçamentárias, o que vale a pena fazer. Maurício mora na periferia de São Paulo. Ele conta que enfrentar buracos é rotina. O duro é pagar a manutenção do carro. De 6 em 6 meses, o agente de viagens gasta cerca de R$2.000. Para você trocar amortecedor, para você trocar várias coisas no carro que realmente danifica. Nós pagamos imposto e eu ainda tenho que juntar dinheiro para consertar o carro por causa do buraco que não consertam. Bom, e cresceu o número de furtos de acessórios de carros. Os bandidos levam quase tudo, farol, rodas e principalmente o estepe. Este homem age sozinho durante a madrugada. Sem qualquer ferramenta, rapidamente desparafusa um dos suportes do bagageiro. Antes de terminar, se assusta com a movimentação e foge com uma das partes da peça. Aqui o alvo é um carro de luxo. Com a prática, a dupla leva com facilidade o farol. Eles tiram o acessório em segundos. Esta outra imagem mostra um carro estacionado no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele está sem as duas rodas do lado do passageiro. Os criminosos preferem carros com rodas de aros grandes, que valem mais. Nos últimos 5 anos, os furtos de acessórios dobraram no estado de São Paulo. Em 2017, foram 416 casos. E a polícia acredita que o número seja bem maior, já que pouca gente registra ocorrência. São muitos os flagrantes. Neste, o carro estaciona ao lado de outros 2 em frente a um condomínio. Depois de verificar o movimento, o homem quebra o vidro. Ele entra no carro e sai carregando o estepe. Em sites de vendas, um estepe usado de um carro popular sai por cerca de R$400. O risco, segundo o delegado, muitas vezes compensa. Como geralmente os criminosos não abordam as vítimas e agem escondidos, as punições são mais brandas. Vão de 1 a 4 anos e dificilmente são cumpridas na cadeia. Não adianta culpar a polícia, não adianta culpar o Poder Judiciário.
A polícia e o judiciário não faz lei, quem faz lei são os nossos legisladores. Enquanto houver essa lei fraca, que acaba beneficiando esse tipo de criminoso, enquanto houver gente à procura dessa peça, é muito difícil o combate a esse tipo de crime. O especialista conta que as quadrilhas furtam muitas vezes o que já foi encomendado. Quem sai para cometer os crimes geralmente tem atravessadores e lojistas por trás. Os locais preferidos são as ruas mal iluminadas e de pouco movimento. Na maioria das vezes, os criminosos esperam anoitecer. Agem sozinhos, em dupla ou no máximo em trio. Tudo para passarem despercebidos. Motoristas com modelos de carro em que o estepe fica em lugares escondidos precisam estar ainda mais atentos. Muitas vezes são furtados e sequer se dão conta. Só que andar sem o equipamento obrigatório é infração gravíssima, com multa de R$ 195, 7 pontos na carteira, além de o carro ser apreendido. Dá uma verificada no seu carro, quem tem estepe atrás, quem tem estepe debaixo do carro, dá uma olhadinha, faz o BO, liga o 90, você não vai ter esse problema de multa. O problema não é só em São Paulo. Essa dupla age sem levantar suspeitas em Curitiba, no Paraná. Eles param o carro bem perto do alvo. Saem bem vestidos, disfarçam. O esquema é rápido. Um dos homens abre a porta, parece usar uma chave micha. Em seguida, eles se revezam forçando o estepe do carro e vigiando o movimento. Assim que consegue, saem. Valdemar é motorista escolar. Ele foi vítima dos furtos. Levaram as lanternas traseiras da van. Ele assistiu ao crime pelas câmeras de segurança, mas perdeu as imagens. Nem registrou o boletim de ocorrência. Foi em média de 1 minuto e 12 segundos, mais ou menos. Eles já vêm preparados, eles trazem a parafusadeira, né? Já para não perder muito tempo. Já vem sabendo o que quer. Valdemar conta que gastou R$ 1.600 em lanternas novas. Agora o motorista parafusou o acessório por dentro e, para se garantir, trancou o estepe com cadeado. A gente pega e prende o pneu embaixo junto com o cadeado e fica mais seguro, né? Já dificulta a ação dos marginais para estar retirando, né, o pneu. Rafael comprou uma trava de estepe para os carros da empresa. Foi alvo 4 vezes. Do particular, já levaram equipamento de som. Só estacionamento, não posso deixar na rua, muito perigoso. Quem está na mira dos ladrões se defende como pode. Mas para o delegado, a melhor arma contra esse tipo de violência é não contribuir com ela. Não compra esse tipo de peça, por exemplo, pela internet, que você sabe que é uma loja que não tem procedência. Não vá atrás de facilidade, porque amanhã você pode ser a vítima. Com certeza, e faz parte do crime também, né? E avançou pela madrugada a reconstituição da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. O crime permanece sem solução. Um grande esquema foi montado para esclarecer um crime ainda sem solução. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A movimentação de policiais e militares chamou a atenção de curiosos que se aproximavam para observar o trabalho. Só que lonas pretas colocadas ao longo do trajeto impediam a visão. Para organizar as equipes, o Hospital da Polícia Civil, que também fica no bairro do Estácio, na Zona Norte, serviu de quartel-general da operação. O chefe da Polícia Civil chegou 1 hora antes da perícia. As ruas do entorno foram bloqueadas e o espaço aéreo fechado. A gente tem o objetivo de definir por final toda a dinâmica do evento para que a gente possa dar mais um passo no esclarecimento desse caso. É preciso ter a percepção exata da movimentação dos veículos. É preciso buscar a percepção auditiva e com essa percepção auditiva levantarmos qual o armamento empregado, se há perícia ou não do atirador para o manuseio dessa arma e qual é o disparo realizado, se esse disparo é em rajada, se esse disparo é intermitente. Em um veículo do mesmo modelo utilizado pela vereadora, um homem ocupa o volante, 2 mulheres o banco de trás. Uma delas é a assessora de Marielle, que estava no carro no momento dos tiros e escapou ilesa. Ela saiu do Brasil com medo e voltou para colaborar com a polícia. Um toque de sirene anunciava o momento que os policiais atiravam. Eles repetiram pelo menos 6 vezes. Utilizaram uma pistola
e também uma submetralhadora. Já passava das 4 da manhã quando o trabalho foi encerrado. É preciso garantir para o sucesso dessa investigação, em razão da sua complexidade, absoluto sigilo. E aumentou a contratação de aprendizes no país. Preste atenção, porque existem muitas vagas em vários setores. Depois de 1 ano e 11 meses como aprendiz, Débora foi efetivada em seu primeiro emprego. Um adolescente de 16 anos tendo uma responsabilidade, ter que trabalhar para ter o seu dinheirinho ali sozinho, né? Conseguindo um trabalho, eu acho que é importante. Hoje ela trabalha ao lado da pessoa por quem foi recrutada. Se a gente não der oportunidade para os jovens hoje, né, vão ser nossos espelhos futuramente. A indústria da transformação foi a que mais contratou. É o caso de petroquímicas e siderúrgicas. Mas seja qual for o ramo, o percentual de aprendizes varia de 5% a 15% do quadro de funcionários. A empresa que não cumprir a lei é multada no valor de um salário mínimo para cada aprendiz irregular ou que não estiver admitido. Em caso de reincidência, o valor dobra. As empresas começaram a perceber o que era uma via de mão dupla. Era bom tanto para o jovem, para o desenvolvimento, como também para a empresa. Entre os estados que mais contrataram aprendizes estão São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Hoje, esta empresa de recrutamento tem mais de 4 milhões de jovens cadastrados, à espera de uma oportunidade no mercado de trabalho. Miriam começou como aprendiz e em menos de 1 ano e meio foi efetivada na empresa. Agora, auxiliar divide o conhecimento que adquiriu com quem está começando na área. Eu tive uma experiência e hoje eu posso compartilhar com outras pessoas a experiência que eu tive, ensinar, isso é muito gratificante. Bom, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Limeira intensificou ações de fiscalização contra vendedores ambulantes que atuavam irregularmente no centro da cidade. Nessa semana, houve apreensão de alimentos e outros itens. A ação foi realizada em parceria com a Guarda Civil Municipal, após denúncias de que pessoas de outras cidades vinham atuando irregularmente no centro de Limeira. Segundo a Prefeitura, agentes distribuíram aos ambulantes uma cópia do decreto que regulamenta a atividade no município e orientaram os trabalhadores sobre as irregularidades encontradas. A fiscalização retornou ao local e identificou que não houve mudança na situação. Várias mercadorias foram apreendidas, como frutas e perfumes. Já os ambulantes conseguiram fugir do local. Ainda segundo o executivo, a fiscalização deve seguir nos próximos dias. E um pesquisador da USP em São Paulo identificou os pontos mais poluídos da cidade e adivinha. Eles estão em locais de maior congestionamento na capital paulista. Um risco aos motoristas que ficam aí presos nesses locais por horas, inalando esses gases tóxicos. Mãos ao volante e nariz quase que no escapamento. Quem dirige não escapa. Na verdade, ninguém escapa, no trânsito ou não. O olho fica irritado, né? O nariz fica escorrendo, a garganta às vezes pega também, fica bem complicado mesmo. É nariz escorrendo, é respiração mais ofegante, é tosses que você não tem muita explicação. Olho lacrimejando praticamente o dia inteiro. Você não vê, mas pode ter certeza que eles estão por aqui, em micropartículas. Algumas sólidas, outras líquidas. O monóxido de carbono é um gás asfixiante, causa tontura e enjoo. O óxido de nitrogênio reduz a imunidade e dificulta a respiração. O hidrocarboneto irrita os olhos, o nariz e a pele. Alguns tipos são cancerígenos. Já as partículas finas, a fumaça, vão diretamente para o pulmão e podem provocar ou agravar doenças respiratórias. Os mais vulneráveis são as crianças e os idosos. A Dalgisa desenvolveu asma depois dos 50 anos. Nunca tinha tido problemas respiratórios. E os médicos deixam claro do que é a culpa. De poluição, né? A primeira associação. Eu ando muito de ônibus, eu acabo estando sempre nas vias muito poluídas, né? Isso sem falar que alguns desses gases formam o ozônio. Em baixa altitude, ele é responsável pelo aumento da temperatura e expõe todos à radiação. E ainda causa riscos de danos à visão e à pele. Em São Paulo, os veículos emitem a maior quantidade de gases nas marginais Tietê e Pinheiros e no Rodoanel.
As duas primeiras são campeãs em monóxido de carbono e hidrocarboneto, por causa do número de carros e motos. A última ganha em fumaça e óxido de nitrogênio. A explicação está na maior circulação de caminhões. O pior dia para se respirar é a sexta-feira, e o horário é entre as 6 da tarde e as 8 da noite. Isso foi o que este pesquisador chileno descobriu cruzando os dados de qualidade do ar e tráfego nas principais vias de São Paulo. Os mapas podem servir de base para implementar políticas públicas e até sociais. No geral, nos países em desenvolvimento, não contam com uma ferramenta que permita avaliar o impacto ambiental antes de tomar a decisão. São 278 mil toneladas de monóxido de carbono por ano. Em 2015, o pesquisador comparou esses dados com os de outras capitais. Rio de Janeiro e Goiânia vêm em seguida, mas com metade da poluição. Recife, por exemplo, recebe uma quantidade quase 6 vezes menor. E os motoristas podem decidir se querem ser os vilões ou os mocinhos dessa história. As pessoas gostam de ir na padaria no carro, né? Gostam de se deslocar trajetos curtos em carro que provavelmente poderia fazer perfeitamente caminhando, de bicicleta. Usar metrô ou até ônibus também são opções sustentáveis. A aposta de muitos ambientalistas está nos carros elétricos ou híbridos, mas o mercado ainda engatinha. As vendas até subiram de janeiro a abril deste ano, mas eles ainda são poucos, muito poucos, na comparação com o total em circulação. Isso especialmente pelo preço. Ainda são considerados bens de luxo, custam caro, a manutenção é alta e os impostos pagos também. Enquanto eles não cabem no bolso, a solução vai um pouco da consciência de cada um. Tenho essa consciência, mas não aplico muito no dia a dia. Falta de tempo, correria, então é difícil. E um concreto desenvolvido por estudantes do Ceará é capaz de evitar enchentes. A iniciativa também produz o material de forma mais barata. O produto está sendo desenvolvido há pelo menos 8 meses. 3 estudantes de engenharia civil criaram um concreto tão eficiente e durável como o tradicional, mas com uma vantagem: ele ajuda a evitar alagamentos. Você tem a questão da maior impermeabilização das áreas, consequentemente o alagamento. Então ele pode trazer essa solução. Pela proposta dos alunos, o concreto produzido na Universidade Federal do Ceará pode ser usado para pavimentar ruas, avenidas e jardins. Em regiões onde há pouca chuva, pode ajudar a captar água em cisternas. Com isso nós temos não só ganho em termos de sustentabilidade, mas também ganhos até na otimização da utilização desses materiais. O novo tipo de concreto tem baixo custo, já que é produzido com resíduos de construções. Ou seja, o material que seria descartado é quebrado, triturado, tem a maior parte da areia retirada e o restante é reaproveitado com a utilização de cimento. Um processo simples e sustentável. Nosso maior objetivo nesse projeto é baratear o concreto permeável em si, tanto na construção dele, na compra dos materiais, quanto na mão de obra para ser feito. Bom, agora você vai conhecer os 5 hábitos que prolongam a vida em até 10 anos. E para isso, vamos te levar até a festa de aniversário de uma centenária. Nunca a aniversariante foi tão paparicada na casa da família Correia. Tanto amor e carinho, tantos presentes, todo esse capricho na decoração, a casa cheia de parentes, é por um motivo que merece números gigantes na parede. Dona Eugênia agora é uma vovó centenária. A gente não imagina a nossa família sem a avó Eugênia, né? Ela representa bastante pra gente. A história de vida, o exemplo dela, né? Eugênia Soares Correia nasceu no dia 4 de maio de 1918, em Osório, no Rio Grande do Sul, antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Casou e veio para São Paulo aos 25 anos, com 3 filhos e o marido, que já morreu. São raros os brasileiros centenários. De acordo com o último censo do IBGE, só 0,01% da população em 2010. Um pouco mais de 24 mil pessoas com mais de 100 anos. E o mais incrível é chegar nessa idade com a disposição que a dona Eugênia tem. Ela caminha pela casa sem precisar de ajuda, ainda tem ânimo para dançar e está lúcida, como se o tempo não tivesse passado.
Reunimos os filhos presentes na festa e ela não errou o nome de nenhum. Célia Maria, Carlos Correia, Mirto Correia, Beatriz Correia. Agora aqui. Você não pode esquecer. Quem é esse? Cassiano Correia, Maria Helena Correia, Antônio Carlos Correia e o Wilson Soares. Todo esse amendoim é uma homenagem para a mãe, que durante décadas encheu saquinhos iguais a estes com o doce feito em casa para vender e ajudar no sustento da família. Oi, olha, e como eu bati a saco. Depois dos 10 filhos, vieram 36 netos, mais 46 bisnetos e 8 trinetos, a 5ª geração da família Correia. São 100 descendentes ao todo em 100 anos de vida. Além de uma coincidência incrível, marcas extraordinárias que só uma pessoa com muita saúde é capaz de conseguir. Eis o segredo da longevidade dessa gaúcha que criou a família em São Paulo. Desde jovem, ela sempre teve hábitos extremamente saudáveis que servem de exemplo para toda essa gente aqui. Soube me cuidar. Nunca bebi, nunca fumei. Não sei que gosto tem. A alimentação da dona Eugênia nunca permitiu exageros. Feijão, arroz, uma saladinha, um pouquinho só. A carne, uma asinha de frango, só. Ah, e na receita de longevidade da dona Eugênia tem mais 2 coisas importantes: se dar bem com todo mundo e boas noites de sono. É só deitar, já tô roncando. Os filhos se orgulham de ver a saúde de ferro da mãe. Nada para pressão, nem para colesterol, ela não toma nada. Os hábitos saudáveis da dona Eugênia confirmam a tese de uma pesquisa feita no Departamento de Nutrição da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A pesquisa comparou dados de 123 mil homens e mulheres entre 1980 e 2014. Esse estudo ele fez comparações longitudinais. Ele acompanhou o mesmo grupo de profissionais que tinham um emprego digno, que são profissionais da saúde, e ao longo de 35 anos foi acompanhando para ver quem é que morre e comparando com os fatores de risco para essas doenças. E concluiu que a adoção de 5 hábitos benéficos para a saúde aumenta a expectativa de vida de uma pessoa em mais de 10 anos. Os pesquisadores chamam de fatores de estilo de vida de baixo risco os seguintes hábitos: não fumar, ter uma dieta balanceada, fazer pelo menos 30 minutos de exercícios por dia, consumir álcool de forma moderada e manter um índice de massa corporal saudável. Alexandre Kalesch, um dos maiores especialistas em longevidade do mundo, acrescenta ainda mais um fator importante para quem quiser viver mais e que a pesquisa não menciona. Tenha boas relações sociais, tenha amigos, tenha família, esteja inserido, tenha propósito de vida, saiba por que você acordou a cada dia. E outra dica importante: nunca ache que é tarde para dar o primeiro passo. Quanto mais cedo você começar a caprichar no seu estilo de vida, no seu comportamento, quanto mais cedo, melhor. Começou aos 20, melhor do que aos 30. Não começou aos 60, comece. Não começou aos 80, comece já. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Para os filhos da dona Eugênia, ainda tem chão pela frente para chegar ao centenário. O mais velho tem 81 anos, o mais novo 57. Mas eles também sonham em conseguir a façanha. Nós queremos ultrapassá-la, né? Vocês esperam chegar nos 100 anos também? Eu espero também, né? Será que eles chegam lá, dona Eugênia? Deus é quem sabe. Deus é pai. E se eles conseguirem, que seja com a mesma alegria e disposição da mãe. Que coisa linda, que exemplo, né? Bom, e falando em saúde, longevidade, fique ligado no programa. Daqui a pouco você vai saber a relação exata entre a dieta que você faz e o seu metabolismo. É que em muitos casos aí a alimentação fica em segundo plano diante de como o seu corpo reage ao processar esse alimento. Você sabia disso? Eu explico tudo depois do intervalo. Portanto, não saia daí por nada desse mundo. Momento beijo aqui, pode colocar a produção.
a participação dos nossos telespectadores. Wagner, um super beijo para você de Montes Claros, Minas Gerais. Ótima sexta para o Diego. E a Miriam de Tamandaré, Pernambuco. Beijão para vocês, viu? Beijão também para o Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. Essas são as primeiras participações. Você pode mandar a sua foto para o nosso WhatsApp, seguindo esse padrão. Tem que ser assistindo o RF com você, viu? Senão não vale, hein? Coloca o WhatsApp na tela. Esse aí é o nosso Facebook, né? /Rede Família Oficial, para quem quiser curtir também a nossa página. 19971024854. Não esquece do seu nome e também a cidade, ok? Agora sim, reportagem do dia. O maior sabotador da sua dieta pode não estar nos doces ou gorduras, viu? Pode estar dentro de você. É que o metabolismo de cada pessoa reage de forma diferente aos estímulos. E isso pode ser determinante para a perda de peso. Vamos ver. Quem quer perder peso sabe o quanto é difícil. Você malha, entendeu? E às vezes quando você vai ver, você só perdeu gramas, entendeu? Às vezes eu acho que eu perdi 1 quilo, tá na mesma coisa. Há muitas explicações para a demora na hora de perder peso. E uma delas é o metabolismo. Para não colocar o plano de emagrecimento por água abaixo, é importante descobrir qual o tipo e a velocidade do seu metabolismo. E aí sim, adequar uma dieta e até mesmo os exercícios físicos. Fazer a digestão, por exemplo. Por fim, vem o metabolismo de atividade física. Diferentemente dos outros dois, que dependem da genética para trabalhar, nesse é possível dar um upgrade. Ele responde por até 30% do gasto calórico diário. Uma das formas para descobrir como anda o seu metabolismo é fazer este exame chamado calorimetria indireta. Com os dados do paciente, como o peso e a altura, a máquina consegue calcular a velocidade do metabolismo. Existe um sensor nessa máquina que mostra quanto é consumido de oxigênio. O consumo de oxigênio, ele mostra o metabolismo da pessoa. Ele mostra quantas calorias o paciente pode consumir. Depois que descobriu a velocidade, Zélia conseguiu perder 22 quilos em menos de 6 meses. Treinava, fazia dieta e acabava que perdia 2, 3 quilos, assim, com muito custo, mas também não passava disso. Acabava engordando de novo. Depois que você conheceu, o que mudou? Assim, foi uma mudança radical? Depois que eu realizei o exame, aí eu descobri que meu metabolismo, a minha taxa metabólica era muito baixa. Por exemplo, o primeiro exame que eu fiz, o resultado deu 912 calorias, né? Pro meu biotipo, era muito abaixo do esperado. E hoje em dia eu tenho uma taxa metabólica de 1.600 calorias. Para turbinar esse metabolismo, primeiro é importante saber se você não tem deficiência de cálcio e vitamina D. O baixo índice dos dois pode desregular o apetite e prejudicar a eliminação de gordura. Para a musculatura contrair, ela precisa de cálcio. E quem modula o cálcio do nosso organismo é a vitamina D. Quando você tem uma vitamina D baixa, você provavelmente pode ter um efeito diminuído desse cálcio, inclusive na contração muscular. E você pode ter uma fraqueza muscular, uma dificuldade maior para você se exercitar ou fazer com que aquele músculo trabalhe e, portanto, consuma caloria. Com os exames em dia, é hora de mudar os hábitos de vida. Quem nunca ouviu que fazer exercícios ajuda a emagrecer? Pois é, não tem como escapar. O exercício é responsável pela metade do sucesso para aumentar o metabolismo. Porque o exercício físico, ele promove uma queima energética, uma queima de caloria no momento que você está executando, e ele tem um efeito prolongado que persiste até 24 horas queimando caloria. Então a gente pode dizer que o exercício físico para a obesidade ou para o metabolismo, ele é fundamental. Trocar a gordura por músculos também acelera o metabolismo. Quanto mais músculos, mais calorias serão gastas. O músculo que nos envolve, que nos dá estrutura, é o órgão, é a célula que mais utiliza energia, que mais
queima energia para funcionar. Então, se você tem mais músculo, você tem mais células funcionando, mais células que queimam energia. Então, ter musculatura é um sinônimo de aumento de metabolismo. A Alessandra só se rendeu à academia depois que tentou de tudo para emagrecer. Ixi, já fiz de tudo. Já fiz dieta maluca, dieta da sopa, dieta do ovo, dieta da água, dieta do abacaxi, já tomei remédio, já fiz de tudo. Sempre ficava naquele ioiô. Sempre. Emagrecia e engordava. Sempre no efeito sanfona, sempre. Ela passou a se observar e, com a ajuda de um médico, descobriu que o metabolismo era lento. Antes, tadinho, eu falava que ele vivia em coma, porque ele não era nem lento, ele vivia em coma. Porque era muito difícil mesmo. Eu fazia as dietas e emagrecia muito devagar, muito pouco, e depois voltava a engordar. Então, pra mim, não era isso que eu queria. E hoje, como está o seu metabolismo? Hoje ele tá, tinindo. Hoje ele tá ótimo, É importante assim, porque ele tá correspondendo o que eu quero. A mudança no estilo de vida, segundo ela, acelerou o metabolismo. Alessandra conseguiu emagrecer 21 quilos em um ano. O segredo na academia foi intensificar a carga dos exercícios. Eu peguei mais pesado na musculação, exercícios aeróbicos eu faço, mas agora com menos intensidade. Junto com a musculação, a Alessandra investiu em uma alimentação mais equilibrada. Deixou de lado as dietas malucas e restritivas e passou a priorizar os alimentos naturais. Hoje, por exemplo, você come o quê? Eu como basicamente o que eu tenho aqui nessa bancada, né? Então são as frutas, bastante salada, bastante verdura, ovos, castanhas. E isso já deu um up na sua dieta e no seu metabolismo? Já. O que você percebeu? Então, porque com esse tipo de alimentação, eu não sinto muita fome. Eu não sinto fome muito rápido. Ela não só cortou o carboidrato simples de alimentos como arroz, macarrão e pão, como também aumentou a ingestão de proteínas. Ela come carne ou frango no almoço e no jantar e ovos no café da manhã. Depois que eu comecei com essa dieta, eu percebi que me ajudou bastante. Principalmente para eu fazer academia de manhã, ele me dá esse up que eu preciso mesmo da parte da manhã. Lembra da Zélia, que fez o exame para saber como era o gasto calórico? Ela também conseguiu quase dobrar a velocidade do metabolismo, fazendo os exercícios corretos e ingerindo mais proteínas. Saiba que quanto mais a idade chega, mais lento fica o metabolismo. Então não perca tempo. Descobrir como anda o seu metabolismo pode encurtar o caminho para ter mais saúde e conquistar o tão desejado corpo. Estou muito mais feliz, muito. Mais disposta. Antes eu não dormia, né? Tirava pequenos cochilos à noite. Hoje em dia eu durmo super bem. Faz bem pra tudo, né? Pro ego, pra tudo. É legal você chegar nos lugares, nossa, como você emagreceu, que legal, nossa, como você tá bonita, como você tá bem. Né? Legal. Daqui a pouco continuamos falando sobre esse assunto. E seguimos então com a reportagem do dia. Que a obesidade infantil tem crescido no mundo inteiro, todo mundo já sabe, né? Agora, pesquisadores descobriram que isso pode gerar uma outra doença, o acúmulo de gordura no fígado. Batata frita, salgadinhos, doces. Se deixar, eles saem comendo de tudo, sem controle nem preocupação. Isso porque, em geral, alimentos industrializados são atraentes para crianças e adolescentes. E para os pais, mais práticos. A gente que tem a vida corrida, né? Abre lá, mãe, tô com fome. Minha filha, vai fazer um instantâneo rapidinho, faz, dá pra ele comer. Aí essa culpa foi toda minha, né? Porque os médicos já tinham me orientado, né? Vinícius tem 9 anos e está 24 quilos acima do peso recomendado para a idade dele. De uns tempos pra cá, a mãe está tentando mudar esse hábito e passou a controlar a alimentação do menino. Em casa não entra bolacha recheada, não entra refrigerante, não entra doce. Mudou bastante, porque antigamente era 2, 3 pãezinhos, torta, copão de chocolatado. E era isso aí o café da manhã dele, né? E quando chegava da escola, meio-dia, outro café da manhã, que ele falava, mãe, vou tomar outro café. Tomava outro café, quando era 3 horas da tarde, almoço, 5 horas, café da tarde de novo.
A mudança aconteceu há pouco mais de um ano. No café da manhã, agora, apenas bolacha, água e sal, iogurte desnatado e chá sem açúcar. Tenho medo de perder meu filho. Cuidar da alimentação desde a infância aumenta as chances de uma vida mais saudável. Pesquisadores já provaram que uma criança obesa tem mais riscos em ter doenças crônicas como diabetes, colesterol, hipertensão e até depressão. Agora, um novo estudo revelou mais uma doença para essa lista preocupante. É a gordura no fígado. A pesquisa feita pelo Centro Médico da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, revelou que a circunferência maior da cintura aos 3 anos aumenta a chance de a criança aos 8 ter doença hepática pelo excesso de gordura no fígado. Na obesidade, a gente tem aumento da gordura corporal total. Mas se esse acúmulo for basicamente na região abdominal, o metabolismo dessa gordura é diferente, é mais maléfico e está associado a uma alteração que a gente vê na obesidade, que é a resistência à insulina. Então, a gente produz muita insulina, mas a insulina não consegue ter uma ação adequada, que é basicamente colocar o açúcar dentro da célula. Então, o nosso organismo entende que a nossa célula não está recebendo o açúcar, que é um combustível importante para a sobrevida da célula. Então, o que a gente faz? A gente começa a produzir muita insulina. É a primeira vez que especialistas alertam para os perigos da obesidade para o fígado. Das mais de 650 crianças americanas obesas que participaram do estudo, 35% já tinham a doença. Aqui no Brasil, um estudo parecido também chamou a atenção dos médicos. 22% dos adolescentes acima do peso que se tratam na Santa Casa de São Paulo também tem gordura no fígado. Se nada for feito, a evolução você começa com a gordura no fígado, evolui para um processo inflamatório no fígado, que a gente chama de esteatohepatite, e isso pode evoluir para fibrose, cirrose e, em alguns casos, até em câncer hepático. João Gabriel tem só 11 anos e já faz parte desta estatística. Como está muito acima do peso, o médico desconfiou e o diagnóstico comprovou. O menino está com gordura no fígado. Então, você fica assustado, porque você não sabe o que é, você não sabe se vai levar a criança à morte, se não vai, se tem tratamento. O tratamento em crianças é a base de uma alimentação regrada e exercícios físicos para a perda de peso. Como a doença pode evoluir e causar danos irreversíveis ao fígado, os médicos alertam para a prevenção. A prevenção começa já na barriga da mãe. Então, a mãe tem que ter uma dieta adequada. A gente sabe que fatores durante a gestação podem também estar associados no futuro a maior risco de resistência à insulina, gordura hepática, diabetes tipo 2. Então, a prevenção já na gestação é importante e depois que a criança nasce, para evitar esse risco dessas complicações todas. Como o João Gabriel não se cuidou antes, agora precisa fazer acompanhamento médico e nutricional. Aliás, a família inteira entrou na dieta. É que o caçula também está com sobrepeso. Tenho medo de ter também gordura no fígado. Tem que cuidar. E correr quanto tempo, né? Porque pode levar a morte. Os meninos também passaram a se exercitar. As horas na frente da televisão agora são substituídas por idas ao parque. Colocar os meninos para malhar. Eu acho que eu também vou aproveitar e entrar no pique deles para emagrecer, ajudar eles a emagrecer mais rápido. A saúde é tudo, é o principal, né? A gente tem que estar bem com o nosso corpo. Bom, e daqui a pouco você vai ver aqui no programa os destaques da agência. Larissa Israel, a linda Larissa Israel, vai contar tudo pra gente, viu? Não sai daí por nada desse mundo. E chegou a hora tão esperada do programa, nossa agenda cultural. Pode rodar. Já se programou para curtir o final de semana? A sexta-feira promete ser animada aqui no interior de São Paulo. Principalmente para quem gosta de uma boa música sertaneja. Hoje, logo mais, em Barbacena, Minas Gerais, vai curtir os sucessos de Marília Mendonça. O show da Rainha da Sofrência será no centro de exposições da cidade. A aliança virou um impedido dele. Já no sábado tem a tradicional Saideira em Santa Gertrudes, interior de São Paulo. A renomada festa vai receber várias atrações da música eletrônica. Além disso, o grupo Sambô também promete agitar a galera. A banda, criada em Ribeirão Preto, tem um estilo próprio e mistura samba com diversos outros estilos musicais.
como o rock e o pop. A festa começa às 16 horas. Também no interior de São Paulo, sábado é dia de curtir e relembrar os grandes sucessos da música com E essas foram as dicas da nossa agenda cultural para você aproveitar o final de semana. Nos vemos na próxima sexta-feira com muito mais. Então, grande beijo e até lá. Beijão, Larissa. Bom, gente, o Dia das Mães está chegando. Isso significa que muitos presos terão o benefício da saída temporária. Mas agora você vai ver um levantamento de impacto dessa regalia. Olha só. De cada 100 presos que receberam o benefício da saída temporária nos últimos 5 anos no estado de São Paulo, 4 em média não voltaram para os presídios. Pode parecer pouco, mas um condenado fora da cadeia é um potencial risco nas ruas, como mostram as ocorrências. No Guarujá, no litoral paulista, uma saída de Natal permitiu que um presidiário cometesse mais um crime. A quadrilha dele organizou um arrastão na praia. No Rio de Janeiro, o preso em liberdade temporária tentou assaltar uma agência bancária. As câmeras flagraram a ação. O presidiário estava com uma arma de brinquedo. Um policial dentro da agência reagiu e o assaltante foi morto. Mesma situação em Minas Gerais, só que dessa vez o roubo foi de um carro. O veículo era de um major da Polícia Militar e o assaltante foi preso. O retorno novamente à sociedade de forma gradativa, como se fosse um teste para saber se aquela pessoa já está em condições de voltar integralmente para a sociedade. A saída temporária é concedida a presos que já cumpriram parte da pena e progrediram para o regime semiaberto. São 2 requisitos: cumprir pelo menos 1/6 da pena e também bom comportamento carcerário. Normalmente, o período em liberdade costuma ser de 7 dias. Este ano, mais de 18 mil presos foram beneficiados na Páscoa em todo o estado de São Paulo. O benefício pôs nas ruas 138 mil presos no estado de São Paulo em 5 saídas temporárias no ano passado, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária. Desse total, 5.200 não voltaram para os presídios. O número é mais do que o dobro da população carcerária desta penitenciária em Guarulhos, na Grande São Paulo. Na unidade 1 da penitenciária José Parada Neto, estão presos atualmente 2.038 condenados dos regimes fechado e semiaberto. Zenilda Rafaela da Silva, de 23 anos, foi morta pelo ex-namorado depois que ele saiu da cadeia para o Dia dos Pais. Ele estava preso há 4 anos e, segundo a mãe dela, não aceitava o fim do relacionamento. Ele já saiu com essa intenção já, de matar ela. Ele premeditou tudo. Se sentiu abandonado. Vitor Souza Araújo fugiu. A família de Rafaela vive com medo. Tô presa. Tô na cadeia. Ele tá aí, ó, comendo, bebendo, dormindo. Toda vez que o condenado comete um novo crime durante a saída temporária, responde a um processo disciplinar e fica sujeito a nova punição criminal. A sentença é somada à pena original. Este homem foi preso ao cometer mais assaltos e se divertir em um baile funk em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, depois da saída temporária de Páscoa. O simples fato de não retornar à unidade prisional no prazo, mesmo sem cometer um crime, já é motivo de punição. Ele está infringindo as regras do regime semiaberto, então ele vai regride de regime, volta para o regime fechado e vai ter que novamente cumprir mais 1/6 da pena, ou 2/5, dependendo se for crime hediondo, ou até 3/5 se for reincidente em crime hediondo. Este homem foi recapturado pela polícia em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, depois de não voltar da saída de Dia das Mães. Ele cumpria pena por tráfico. Para conseguir o benefício, o advogado deve informar o local em que o preso vai ficar durante a saída.
Também é considerada infração grave desrespeitar essa regra. Por exemplo, um preso que reside na cidade de São Paulo, ele, durante a saída temporária, viaja para o Rio de Janeiro sem autorização judicial para esse fim, e lá no Rio de Janeiro ele é abordado por policiais, verificando que ele é uma pessoa que cumpre pena e está em saída temporária fora da comarca, isso também resulta numa infração disciplinar de natureza grave e pode também refletir na regressão de regime. Não há como saber qual o número de presos recapturados após as saídas temporárias, porque o Estado não fornece esse dado. A Secretaria de Segurança Pública não respondeu ao nosso questionamento. A saída temporária não pode ser confundida com o indulto. O indulto é concedido pelo presidente da República e antecede o Natal. Mas nesse caso o benefício é para extinguir a pena ou reduzi-la. E os beneficiados são normalmente presos em regime semiaberto e aberto, além dos que estão em liberdade condicional. Para a Comissão de Política Criminal da OAB São Paulo, se há presos que não voltam da saída temporária, é porque existem falhas na política de ressocialização. Implantações de políticas públicas para esse tipo de preso em regime semiaberto, principalmente em atividades culturais, desenvolvimento intelectual, de trabalho, muito mais incisivo, para que sim o Estado cada vez mais consiga recuperar essas pessoas. Bom, momentos finais aqui do RF com você, aquele momento lindo que eu tanto amo, que eu recebo tanto amor e carinho de você aí de casa e que faz aqui o RF acontecer, né? Pode colocar a primeira participação do Celso de Janaúba, Minas Gerais. Super beijo pra você. Ótimo final de semana pro Nego Chico de Conceição, Paraíba. Guilherme de Paulínia, interior de São Paulo. Gui, super beijo pra você, viu? Ivanir e a Emily, linda, de Araguaçu, Tocantins. Beijão. Evandro, ótimo final de semana, de Acerolândia, Pernambuco. O Demerson, de Mangueirinha, Paraná. Beijão também. Irlane, de Jacundá, Pará. Beijão, Irlane. Elisvan, de Capinzal do Norte, Maranhão. Super beijo também. Wellington de Paraibuna, interior de São Paulo, sempre participando. Ótimo final de semana para todo mundo, viu? Em especial para as mamães, né? Muitas pessoas me pediram, manda um beijo para minha mãe, então eu vou mandar um beijo geral, viu? E olha, mais importante do que o presente é o eu te amo, um abraço e o beijo, viu? Um beijão e um eu te amo, em especial para minha mãe, Ana Maria. Super beijo, mãe, te amo de verdade, viu? Ótimo final de semana e juízo, hein?